Você sabe, Mas é isso. outro dia eu estava numa roda de pessoas no interior de São Paulo, no interior do estado, e aí a política caiu na conversa do grupo, e eu falei assim, mas escuta, esse prefeito aqui está na quarta gestão. É sinal de que ele tem alguma coisa boa. Afinal de contas, a eleição é livre, cada um vota em quem quiser. Ele foi eleito pela quarta vez. Aí uma pessoa que estava na roda falou assim, mas precisa ver essa questão da fraude. 4 fraudes, 3 Aí eu falei, mas fraude? Que fraude? A fraude das urnas. Eu falei, mas peraí, mas que fraude nas urnas, né? Tudo é o quê? O quê? Como, né? Não, mas não, a gente não pode falar disso, né? Aí você fala, escuta, esse prefeito é de esquerda, né? O anterior presidente da República foi eleito durante 28 anos, deputado, o filho dele é vereador, o outro é deputado e um é senador, sempre com as mesmas urnas. E não se tem uma notícia ou qualquer indício de fraude ao longo de todos esses anos. Que fraude? Aí silêncio. Me cite um indício, uma notícia, uma informação com mínimo de consistência de fraude. Aí silêncio. Ou seja, não houve uma discussão, havia uma posição e eu tentando argumentar para tentar entender de onde vinha aquela suposição, né? Aquela acusação de que a urna é fraudada, ou poderia ser fraudada. Ou seja, ele continua firme, daí a 10 minutos voltou ao assunto reafirmando, mesmo não tendo qualquer argumento para ter uma discussão sobre aquilo, né? Então é exatamente isso, né, rapaz? Que é uma coisa incrível. Nesse caso, até que ponto fake news tem responsabilidade nisso? Eu posso comentar um negócio? Eu vou comentar, mas eu queria comentar antes uma coisa que me veio à cabeça, que acho que é um negócio que merece uma reflexão. Algumas dessas falas, elas são falas importadas. E elas vêm junto, é como se... Sabe quando você arranca uma erva daninha do chão e vem junto uma raiz muito maior do que você imaginava? Você fala, nossa, eu achei que era um matinho que estava aqui matando minha roseira. Não, tem um troço enorme. Você entende? Então, essa das urnas é uma sim. Eu não lembro de ter visto algum debate sobre isso, mas é mais uma importada dos Estados Unidos. Porque esse é o papo nos Estados Unidos, que o voto tem que ser em papel e etc e tal. E por que o voto tem que ser em papel nos Estados Unidos? Pensa, nos Estados Unidos não é a terra da tecnologia e tal. Por quê? Você sabe? Eu sei. Porque a maneira como o voto é estruturado, a votação é estruturada nos Estados Unidos, e o fato dele ser em papel, entre outras coisas, cria algumas externalidades no voto. Entendeu? Ou seja, torna mais fácil para algumas pessoas votarem e mais difícil para outras votarem. Então é um debate que não tem a ver com o nosso aqui, porque no nosso o voto é obrigatório de qualquer maneira. Então é engraçado como, o final da reflexão é engraçado como essa desculpa soa capenga no Brasil, porque no final das contas ela tem muito mais sentido num lugar em que o voto não é obrigatório, aí o cara votar em papel dá muito mais trabalho, aí não vota, você tem um problema de levar as pessoas para votarem, e tem o voto pelo correio, que em si é outra discussão, e é um voto de pessoas mais velhas. Então, entende? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito do interesse dos republicanos que o voto sempre seja em papel, porque o voto pelo correio, que vem antecipado, é um voto de pessoas mais velhas, e o voto de minorias é dificultado, por assim dizer. Por assim dizer, não. Os estudos mostram que o voto em papel diminui isso, ou pelo menos simulações diminuem em termos de facilidade de voto, etc e tal. Então, tempo de votação, filas, porque as filas não são iguais em todo o país, entendeu? Então esse eu estou falando aqui muito como sócio de instituto de pesquisa, né? Engraçado que quase todas as minhas participações no Flow e outros programas de vocês sempre foi em cima de cérebro e tecnologia, que eu estou falando no meu papel, meu chapéu, sócio da Locomotiva. Mas nós vamos falar de cérebro e tecnologia. Não, mas legal, mas a proposta eu gosto disso, isso é parte do meu dia a dia total, sim, entendeu? É uma coisa que eu respeito demais. Mas tem esse lance. Então, importado para o Brasil, me lembra aquela expressão bêbado como um gambá. Outro dia eu vi alguém falando que bêbado como um gambá é porque você dá pinga pro gambá e ele fica bêbado e tal. Isso é verdade, só que se você der pinga para qualquer roedor, ele também vai ficar. Não é por isso não. É porque em inglês rima drunk as a skunk.
É simplesmente isso. É uma importação que gera um fenômeno anômalo. E essa discussão do voto impresso, é claro que tem sempre a coisa, foi fraude por causa do voto impresso, mas a desconfiança a priori do voto impresso, quando a gente realmente passa na peneira, ela não é um claim tão forte. Entende? Ela não é ela é muito mais uma coisa importada que vem, assim, a erva daninha com a sua raiz gigantesca, que tem muito mais sentido no debate americano do que no nosso. Então, fecha parênteses sobre isso, eu vou te responder a sua pergunta. Olha só, eu acho, sim, eu não tenho dúvida que fake news tem um papel importante na geração da polarização, você não tem a menor dúvida, isso está absolutamente precificado. Agora, é importante a gente também olhar o outro lado. Saiu um conjunto de estudos na Nature e na Science que traz um balanço de um experimento brutal que foi feito em 2020 nos Estados Unidos. Brutal. E olha qual foi o experimento. O Facebook pegou uma parte das pessoas e passou a alimentá-las, mais de 20 milhões de pessoas, o seu feed com informações na ordem cronológica e informações das pessoas com as quais elas interagem mais, são mais perto, são mais próximas. Ou seja, ele eliminou a função do algoritmo que justamente gera as bolhas e faz com que as notícias falsas ganhem dimensão num grupo de apoiadores. Sabe qual foi o resultado? Resultado mínimo na polarização. Isso é impressionante como não tem ninguém discutindo, ninguém discutiu isso mais profundamente, ou ninguém, eu não vi as grandes discussões sobre isso, também não ficou o dia inteiro lendo, eu tenho que fazer, trabalhar bastante, mas eu fiquei com vontade de aprofundar esse assunto, porque é incrível. Esse negócio mostra que esse papo todo diz assim, não, tudo é culpa de fake news, é falso. Ah, não, eu tratei disso, sim, tratei na CBN. Desculpa, nossa senhora, tratei disso na CBN. É falso esse papo. Por que isso é falso? Né? Para mim é a grande questão. Eu lembrei porque eu criei um modelinho, um conceito, uma tese para explicar. Isso é falso porque a noção de que as pessoas são como pequenos alienzinhos, pequenos robozinhos, e elas são expostas à informação, e elas falam, é mesmo, né? Tá dizendo isso aqui, então agora é isso. Essa é uma ideia simplificadora demais, é straw man, é o espantalho. Não é assim que funciona. O que tende a funcionar é a validação de informações que vêm de figuras, que são informações transmitidas por figuras de grande credibilidade. E no mundo atual digital, as figuras de grande credibilidade são influencers. Que não precisa querer dizer um influencer que faz assim com o cabelinho, tem 22 anos e vende um suplemento, sei lá. Não. São quaisquer figuras que têm uma audiência. Nós dois valemos para isso. Qualquer um que tem uma audiência. É a credibilidade que você tem por aquilo, eventualmente dentro de um setor no qual você constrói algo de sério em geral, que hoje em dia gera esse tipo de coisa. Então, quando você meramente elimina o algoritmo, mas você já constituiu uma estrutura com figuras de alta credibilidade, a mera transmissão por essas figuras de credibilidade do conteúdo gera o mesmo efeito. Tanto que, pelo menos na minha opinião, o WhatsApp tem um papel muito mais importante na formação ideológica do que Instagram e essas coisas. E o WhatsApp é a rede social mais ou menos. É um aplicativo de comunicação peer-to-peer com algumas adaptações para funcionar em grupo. Mas por quê? Porque aquele grupo da família tem as figuras que você confia e que vão gerando em você esse reforçamento de um posicionamento. É assim que o negócio tende a funcionar mais na prática. Então, e ali sim, a fake news pode ser muito mais, passar incólume, muito mais aceita sem nenhum tipo de triturador crítico. Ou então, do outro lado, rompe-se com o grupo da família e todo mundo fica chateado até a próxima noite.